Questão 12. Considere o circuito da figura no qual há uma chave elétrica, um reostato linear de comprimento total de 20 centímetros, uma fonte de tensão V igual a 1,5 volts e um capacitor de capacitância C igual a 10 microfarad conectado a um ponto intermediário do reostato, de modo a manter contato elétrico e permitir seu carregamento. A resistência R entre uma das extremidades do reostato e o ponto de contato elétrico a uma distância x varia segundo o gráfico ao lado. Com a chave fechada e no regime estacionário, a carga no capacitor é igual a... Bem, vamos entender a questão. Quando ele fala em chave elétrica, ele quer dizer isso aí. Agora, um reostato linear seria isso aqui, que é basicamente um dispositivo que varia a resistência. Bem, nessa questão, a resistência, conforme a seta se movimenta, ela varia de acordo com esse gráfico aqui. Então dá para perceber que conforme a seta desce, a resistência aumenta. Como a própria questão fala. Reostato seria basicamente isso. Agora a fonte de tensão, o V, ele está bem aqui. E o capacitor que ele fala está bem aqui. Até aí tudo bem. Mas a questão fala que conforme passa uma corrente, o capacitor ele vai acumulando essa carga elétrica até chegar no momento que ele vai ficar em regime estacionário. O que seria isso? É quando já armazena o máximo de carga elétrica possível. Então a questão pede quanto de carga, quanto de energia existe nesse capacitor quando a chave é fechada e quando ele está em regime estacionário. Certo, agora vamos para a questão de fato. Logo de cara a gente pode perceber que quando o X for 20 centímetros, que é o tamanho do reostato, sua resistência vai ser de 60 ohms. Ou seja, nós podemos descobrir quantos ohms aumenta conforme vai aumentando cada centímetro. Ou seja, a gente quer descobrir quantos ohms ele aumenta a cada centímetro. Como a resistência é 60 e o X ele falou que é 20, a gente descobre que K é igual a 3 ohms por centímetro. Depois a gente usa isso. Agora a gente precisa entender, para continuar a questão, a ideia principal, que é o seguinte: vai chegar um momento em que o potencial da fonte vai ser igual ao potencial do capacitor. Por que isso acontece? Ora, vai chegar um momento que o capacitor vai ficar cheio de carga e não vai passar mais carga aqui. É quando ele entra em regime estacionário. Ele funciona como se fosse uma chave aberta. É como se isso aqui virasse um circuito aberto. Ou seja, não passa corrente. Então, o potencial potencial daqui vai ser igual ao potencial daqui. Então a gente precisa saber o potencial do capacitor, porque o da fonte a gente já tem, ele já deu. Para descobrir o potencial do capacitor, a gente tem que se lembrar que vai passar uma corrente aqui, uma corrente I. O potencial aqui vai ser 1,5 e a resistência vai ser 60 ohms. Por quê? Porque isso aqui tudo vai ser 60, o resistor, independente da posição da seta. Porque na verdade essa seta ela vai dividir em dois resistores, um aqui e outro aqui. É isso que o reostato faz. Ele divide esse resistor maior em dois menores. E o resistor desse aqui pode variar conforme a seta varia aqui a distância. É isso que o reostato na questão faz.
Então aqui fica 1 sobre 40 amperes. Então é o seguinte, o potencial do capacitor vai ser igual ao potencial desse trecho aqui, que eu vou chamar de 3x. Então temos a resistência do trecho vezes a carga não, a corrente. E a gente já descobriu que a resistência do trecho é 3x. E a carga 1 sobre 40. E agora, para descobrir a carga do capacitor, a gente usa essa fórmula. Capacitância vezes a tensão ou DTP. O potencial, né? A diferença de potencial. Então aqui ele já deu a capacitância 10 vezes 10 menos 6 vezes 3x sobre 40. O que vai dar esse resultado aqui? Coulomb por centímetro. Então a letra da questão é nenhuma, porque foi anulada. Eu diria que a alternativa mais parecida foi a letra C, mas não está correta.